Quarta, 25 de dezembro. Verso para memorizar. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Teologia de cima ou de baixo. Ouça João 4, versos 46 a 54. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Pergunta 6. Que problema levou o oficial a Jesus e qual era a verdadeira questão envolvida? Aquele homem se aproximou de Jesus, a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse seu filho. Podemos dizer que a teologia desse homem era uma teologia vinda de baixo, pois tinha origem humana. A teologia de baixo estabelece critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final na interpretação da palavra de Deus. Que armadilha! A teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete. Nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras deve ser a visão bíblica de mundo, em vez das filosofias humanas. Pontos de vista humanos devem estar sujeitos à palavra e não o contrário. Se desejamos crer em Jesus e no que ele disse, devemos crer nas palavras das Escrituras. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se duvidarmos da palavra, ela não permanecerá em nós. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Ouvir a palavra vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta ativa à palavra. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Qual é a relação entre o amor a Jesus e a obediência? Por que qualquer suposta obediência que não esteja fundamentada no amor corre o risco de cair no legalismo?